E aí, pessoal, estou aqui no meu escritório, aqui na minha casa, recebendo o Tenente Patterson. Eu falo sempre que a gente tem que ouvir as pessoas que entendem do assunto. E nessa candidatura a deputado estadual, eu quero firmar esse compromisso com a segurança pública. Eu acho que é um assunto muito importante, a gente tem que desmistificar muita coisa a respeito da segurança pública. É uma pauta que tem que ser abraçada por todo mundo, porque hoje um dos maiores dramas da economia, do nosso desenvolvimento intelectual, do nosso desenvolvimento social, são os problemas de ordem de segurança pública. E a gente não pode falar de segurança pública também sem falar da estrutura que é dada para a segurança pública. É obviamente que a gente tem que discutir inteligência, mas a gente também tem que falar de pessoas. Não é não, Patson? Eu quero te Não, agradecer, viu, Tenente, pela presença aqui e a gente bater esse papo. não, eu que agradeço, né, a oportunidade, você ter se preocupado, né, em buscar ouvir as demandas da nossa categoria, não só da Polícia Militar, Corpo Bombeiro, mas também da Polícia Penal, né, da Polícia Civil. São demandas que a categoria, a família da segurança pública precisa. E nós precisamos de um representante lá, além dos classistas, né? É o que eu tenho dito sempre, pessoal. Ah, por que você não está apoiando um candidato classista e tal, que seja da categoria? Eu falei, gente, ele lá, o classista precisa dos outros deputados para votar. Então nós temos um deputado aqui da cidade, um candidato competente, que tem condições, que já está preocupado e ele vai somar lá com os que vão, provavelmente serão eleitos lá da categoria. Porque eles dependem do voto dos demais deputados. Né? Então, se a gente já tem lá um que já esteja conosco, né, sensível às nossas demandas, isso aí é importante. Não, e claro que a segurança pública não pode ser só o tema do policial, né? Todos Não, nós, né, eu falo, a defensoria pública, minha esposa é defensora pública, meu pai foi promotor de justiça, meu irmão é advogado, eu sou professor de direito, e a da segurança pública a gente quer o quê? Uma sociedade pacífica, e muitas vezes quem está na linha de frente, que é o policial, é a parte menos privilegiada desse sistema, e é né? o mais cobrado. E o mais cobrado, O com mais certeza. Que cobrado, um né? erro do Não pode errar. policial, exatamente, um erro do policial custa caro. Não pode errar. E hoje, Jami, a segurança pública, ela tem sido relegada a segundo plano há muito tempo. Alguns vão dizer, não, mas o Estado tem investido em infraestrutura, o Estado tem colocado novas viaturas, tá, mas e o ser humano? Né? Como é que, e a motivação desse ser humano? Nós vimos aí recentemente a movimentação que houve da segurança pública para a recomposição salarial, né? E o próprio governador reconheceu isso, né, publicamente. A segurança pública em Minas Gerais tem uma defasagem salarial de agora já mais de 50%, e houve toda essa manobra da segurança pública. E o que nós tivemos em retorno? Nada. Nós tivemos aí 10% de recomposição num quadro de mais de 8 anos sem reajuste. Reajuste inflacionário, não é nem aumento, né? É aquilo que a inflação comeu, né? Então eu me lembro que em 97, quando nós tivemos a valorização da carreira, eu era recém-formado, sargento, né? O piso do soldado passou para 9 salários mínimos. Hoje um soldado não ganha 4, né? Então, assim, hoje, quando se fala em último posto, que é o coronel, a, a, a colocação salarial nossa caiu demais, né? Então, assim, é preciso que não se invista só em viatura, em colete e armamento, é preciso que se invista no indivíduo. E nós sabemos, obviamente, né, que o Estado tem um problema fiscal muito grave. E isso, obviamente, que a gente precisa considerar. Mas, por outro lado, tem aquelas carreiras que são as típicas carreiras de Estado, como a polícia, né, que merece essa atenção. E você tinha me falado, Paz, a questão da data base, né, que é um pleito que É, é uma reivindicação muito específica, mas muito justa. Né? Eu vejo muito aqui para o governador Valadares. Quando eu fui secretário de Fazenda, a gente sempre tinha a data de reunir com o sindicato para aprovar as reivindicações dos servidores. é, é um problema que, desde quando eu entrei, eu já reformei, né? Aposentei na comum aí, e não conseguiram resolver. Então a Assembleia
precisa votar a database. Nós tivemos essa movimentação, agora recente, por um lado foi bom, porque mostrou a força da segurança pública no Estado, mas a leitura que eu faço foi um movimento muito político, porque não adianta só levar o pessoal para lá, pedir reajuste. Né? Por que a Assembleia, né, é uma pauta, por que a Assembleia até hoje não votou uma database? A Constituição ela fala que é direito do trabalhador a recomposição anual. Tranquilo, beleza. Mas quando? Então, até hoje, a segurança pública não tem database. Porque se nós tivéssemos, a gente não ia ficar refém do governador, seja ele quem for. Não, chegou aquele mês, chegou naquela data, tem que ser dado o reajuste, no mínimo a recomposição inflacionária. E nós não temos isso. E todo ano é isso aí, entra governador e sai governador, e a segurança pública fica refém dos seus salvadores da pátria, fazem movimento. Éramos para ter tido o reconhecimento dos 50% e ganhamos 10%. Uhum. Né? Continuamos defasados. Então, e se tivesse cumprido, né, a data base desde lá atrás, hoje a gente não teríamos esse problema. Eu vejo muita coisa hoje na gestão pública que as decisões que ignoraram a realidade de 10, 12 anos atrás, hoje impacta. Um dia a fatura vem, né? Um dia a fatura vem. E aí fica difícil para o próprio governador fazer uma recomposição de 50% e o próprio servidor que está desvalorizado na ponta, né? Dois problemas que precisam ser resolvidos. Então a database é muito importante por causa disso, porque não vai permitir que a coisa, o caldo entorne lá na frente. E eu vejo assim, Jamir, que existem outras coisas que, em termos de valorização da carreira, que precisam ser corrigidas no Estado. E depende da Assembleia para isso, é papel da Assembleia. Eu vou dar um exemplo aqui. Então, tudo bem. Então, se por um lado nós temos esse gargalo, que é a database, né, que são as recomposições anuais que a gente não tem, nós poderíamos ter outras formas institucionais de valorizar. Então, por exemplo, dentro da Polícia Militar, nós temos duas comissões chamadas CPO e CPP. É a Comissão de Promoção de Oficiais e a Comissão de Promoção de Praças. Então, quando chega a data do militar ser promovido, né, é feita uma ficha, é feito o cômputo das pontuações dele, as recompensas, as cadeias que ele tomou, enfim, né, os cursos que ele tem. Então, isso tudo é somado e o chefe imediato dele, isso é como funciona hoje, faz uma avaliação de desempenho dele e dá uma nota de 0 a 10. Então, ele é avaliado em vários critérios. Dali faz uma média, ele tem a nota e ele entra, então, no quadro de acesso. Aí acontece o seguinte, essa nota sobe para Belo Horizonte. Chega lá, se ele for oficial, essa ficha dele vai para CPO. Se ele for praça, para CPP, soldado a sargento. Aí chega lá na CPO e CPP, como é que acontece? Aí a coisa desanda. Né? Porque a CPO vai dar uma nota também. Ou seja, o cara não me conhece, não sabe quem eu sou, não trabalha comigo e vai me avaliar. E aí isso é um problema, porque nessas avaliações lá em Belo Horizonte, acaba virando uma avaliação subjetiva. Então, se você é meu amigo, você é promovido, se você não é, você vai ficar esperando. Então, por exemplo, eu vejo que precisa ser feita uma reforma institucional para que a CPP e a CPO sejam órgãos meramente normativos. Ou seja, chegando a ficha lá do militar, nós vamos ver se está tudo certo, vamos conferir se ele está processado, se não está, se ele está apto, se não está, estando tudo ok, ele vai para o quadro de acesso. Não tem que dar nota lá. Então, ou seja, dificulta a minha promoção. Então, se você é amigo do comandante e eu não sou, o comandante liga lá e fala, esse cara é meu chegado, dá um 10 para ele aí. Aí eles dão um 10 para você lá. Eu não sou amigo, eles me dão um 8. Pronto, acabou comigo. Eu não vou ser promovido nunca. Vai demorar 3, 4, 5 anos a atrasar minha promoção. Por quê? Porque existe um critério subjetivo na legislação que permite isso. É onde entra o deputado que está preocupado com a categoria fazer essas alterações. Com certeza. E uma outra coisa que você tinha me relatado aqui antes, porque eu e o Patterson, a gente bateu um papo aqui longo, né? O Estatuto da Polícia Penal, que não existe, que submete ele a regulamentações genéricas e gerais, né, do servidor público, em carreiras que são muito específicas. Né? Eu falo sempre que é o seguinte, além de todas as questões, né,
que a própria segurança pública, você pega o Corpo de Bombeiros, né, a Polícia Civil, a Polícia Militar, o policial penal, ele já corre um risco eminente da carreira, né? Porque numa sociedade violenta como a gente tem, onde o tráfico de drogas ocupa um papel de destaque, né, Você sai de casa e não sabe se não volta. sabe se volta. Além disso, tem a própria questão da saúde mental do servidor em relação a tudo isso, porque ele também fica impactado, ele é vítima da insegurança e, dentro da carreira, ele está submetido, às vezes, a normativas que não levam em conta a especificidade do cargo. É, indo além, né, da polícia militar, falando da polícia penal, né, que a família é grande, a polícia penal hoje ela sofre com isso aí. Então, ou seja, foi criada a carreira, né, porque eram agentes penitenciários, então hoje são policiais penais, mas até hoje eles não têm um estatuto, eles não têm um código de disciplina, então até mesmo para a defesa, né, no eventual sindicância, a coisa lá é E muito, não só para muito ele, né? genérica. O próprio Estado também fazer a correção daquele mau elemento, É, né? O bom elemento ser protegido e o mau elemento ser excluído, né? então hoje, assim, por exemplo, eu vejo porque eu tenho contato com o pessoal lá o cara chegou, por exemplo, faltou o serviço, ou teve uma denúncia, o cara me bateu. Então, beleza, vamos apurar se isso aconteceu. Ele tem direito ao contraditório, à defesa. Não, lá já abre um PAD, que é um processo administrativo demissionário. Por quê? Justamente porque falta um instituto que proteja eles, né, como tem, por exemplo, na Polícia Militar e no Bombeiro, Ah, né, um manual de sindicância para que ele possa fazer essa defesa. Não tem. eu falo até que é o seguinte, não é o proteger o servidor só, né? É proteger a A sociedade sociedade. dessa a própria prerrogativa, né, daquele servidor. Obviamente que a gente tem que combater aquele que abusa da função, mas aquele que está no exercício regular, ele também precisa ter as proteções necessárias para ampla defesa, contraditório, para poder ter um processo instruído com mais correção. E fica difícil até para o Estado, porque qual rito que vai seguir? Como é que vai ser? Né? Então, você tem que ter, o Estado ele precisa regulamentar isso aí de forma clara, objetiva, transparente, até porque é um dos Com princípios da, certeza. da administração pública, né? Ser É, neutro, né, impessoal, porque não é, impessoal, né? Ter um ato legal. Hoje não. O pessoal lá, por exemplo, o cara foi denunciado, alguém vai lá no Ministério Público, o policial penal Patterson me agrediu. Vamos apurar isso aí. Tá, mas qual que é o meio, o instrumento? Entendeu? Não, já abre logo um PAD para o cara. Quer dizer, o cara é pai de família, vai ficar desestruturado psicologicamente, uhum. porque, nossa, será que vão me demitir? Será que não vai? Então, ou seja, falta esse instrumento ainda. Eles não têm esse estatuto, é preciso que haja. A progressão de carreira hoje lá, por exemplo, Jamil, existe uma lei estadual, foi criada pela Assembleia, né? Só que hoje o Estado não cumpre essa lei. Então, ela traz lá que se o policial penal possuir alguns cursos superiores, ele tem uma progressão na carreira. Só que hoje isso não acontece. E aí? Como é que fica, por exemplo? O problema é que a lei não está regulamentada. Então Sempre tem, né, uma... você vê a importância de ter alguém lá, Com né, que certeza. está focado, preocupado com a Olha, e que eu segurança falo pública. muito o seguinte, o deputado ele vai mexer com várias pautas, né? Essa coisa do deputado que é monotemático, né? Eu só sou dessa área. Fala assim, olha, Não. mas peraí, ele tem que atuar em todas. E quando ele não sabe, ou quando não é a especialidade, né? Que eu falo assim, até que não é que eu não saiba, não é minha especialidade. Eu entendo de servidor público, eu entendo de direito administrativo, eu tenho uma noção da segurança pública, mas eu preciso de alguém, na sua experiência, que é um cara que está reformado, né? Para quem está ouvindo e não é da área, né? Reformado é praticamente aposentado, Aposentei. né? Mas ter uma pessoa que possa ajudar a colaborar com o mandato para ajudar a falar assim, Jamil, olha, o estatuto está assim, o projeto de lei que está sendo votado, os gargalos são esses, isso prejudica a carreira, até para poder negociar com o governador, porque é óbvio que o governador também tem as preocupações de natureza
Financeira, fiscal. financeira, fiscal, que não tem como a gente também ignorar, mas que é importante o mandato estar ciente do que são as necessidades. Qual é a melhor forma? Né? E isso eu tenho feito com várias áreas. É ter uma pessoa para a gente nos instruir, né? Não, Nos explicar. e assim, com relação à segurança pública, a Polícia Civil tem os seus gargalos. Nós estamos enfrentando agora uma reforma do Estatuto, né? E, por exemplo, hoje, vou pegar um exemplo aqui da Polícia Militar. Diferente de outras carreiras de Estado, né, e a Polícia Militar é uma carreira de Estado, então, por exemplo, na magistratura, se o funcionário faz um curso superior, uma pós-graduação, ele tem um avanço. O Estado ele incentiva, é bom para a sociedade, é bom para o Estado, porque ele vai ter um funcionário mais qualificado, que vai prestar um serviço melhor. Então, todas as carreiras de Estado se preocuparam com isso. A Polícia Militar não. O Corpo de Bombeiro não. Então, por exemplo, eu conheci soldados ao longo da minha carreira, cabos, quando eu trabalhei em Uberlândia, por exemplo, o cara era mestre. Eu conheci sargento doutor. E você sabe o que isso influencia na carreira do policial militar hoje? Nada. Quando eu fiz Nada. mestrado na Fundação João Pinheiro, eu tinha vários colegas da segurança pública que faziam mestrado, né? O governo auxiliava ali com a bolsa, mas vários eu não sabia. Eu imaginava até que eles faziam os cursos de especialização, de mestrado, pensando nessa melhoria da carreira. Melhoria da carreira, né? Que é muito comum. Mas pessoas muito boas, inclusive uma coisa às vezes assim, pessoas muito comprometidas, inclusive com a reabilitação de presos, comprometido com projetos sociais nas áreas, né, nas comunidades, voltadas para não permitir que as pessoas entrem no crime, não só aquela postura... Do preventivo, né? Aquela postura agressiva, né, mas a postura preventiva. A polícia como resolvendo problemas até antes do crime ser cometido. E se a gente for ver, problema que não seria nem da alçada dela estar fazendo. Fazendo exatamente. Porque eu via muita gente comprometida com isso. Hoje, por exemplo, o policial ele faz um mestrado, uma pós-graduação, no interesse de crescer profissionalmente mesmo, mas retorno, por exemplo. Não, se você fizer uma pós-graduação, o seu salário aumenta X%. Como existe na educação, por exemplo. Se você fizer um mestrado, você... Não, o que acontece é o seguinte, na hora de fazer a ficha de promoção dele, essa pós-graduação dele, e ele pode ter só um mestrado ou só um doutorado, vai contar 0,03 pontos na ficha. Só para você ter uma ideia, o que isso significa na ficha do militar? Nada. Porque se ele tomar uma repreensão, ele perde 5 pontos. 1 ponto. Entendeu? Então, por exemplo, ele chegou atrasado. Aí foi lá, apurou, não, você vai tomar uma repreensão. Ele, na ficha dele de promoção, na hora de fazer a ficha, ele perdeu, sei lá, tem que olhar perdeu 1 ponto, 1,5 ponto. Mas se ele tiver um doutorado... Ele ganha 0,3 pontos. Então, ou seja, e acabou. E aquilo ali só. Ele não tem tipo assim, não, se você fizer, você vai ganhar um abono, um X% no seu salário, para incentivar o cara. Já que o Estado não te paga para fazer o curso, você está pagando do seu bolso, qual o retorno que eu tenho de fazer? Nenhum. Desmotiva. Então, nessa reforma mesmo do Estatuto, por que não estão incluindo isso lá? Equiparando, não é para ser um privilégio, mas equiparando as demais carreiras de Estado que já tem. Eu falo sempre que a gente tem que separar muito o privilégio da prerrogativa. O privilégio é aquilo que a pessoa tem, né, como uma vantagem e que desiguala. Agora, a prerrogativa é em razão da função. E quando a gente pega a questão da polícia, né, por mais tecnologia que você coloque, por mais infraestrutura que você coloque, você sempre vai precisar do elemento humano. Que tem que estar preparado. Que tem que estar preparado. Eu falo sempre quando a gente vai pensar no Estado, né, é um elemento que você não tem como abrir mão de pessoas. Como a educação também, não tem como você abrir mão do elemento professor. Não tem como colocar um robô para dar aula. Você pode até ter um Robocop ali para te ajudar a alguma operação, mas você tem que ter alguém humano para estabelecer estratégia, diferenciar a crise de algo que é normal, que senão então, o elemento humano é essencial nessa jogada. Hoje a gente vê que a Polícia Civil passa por dificuldades estruturantes de carreira, por falta de uma legislação clara. Você vê que há gargalos na Polícia Penal,
gargalos legais, né, por falta de marco legal que regulamente várias outras coisas. Hoje você tem, por exemplo, isso veio à tona agora com esse movimento reivindicatório, né, que você tem hoje, por exemplo, as equipes estão desfalcadas, então uma equipe que era para estar lá agora com 20 policiais penais, né, para entrar na cela, para atender o advogado que está chegando, para fazer as demandas, você chega lá, tem 6. E o cara tem que se desdobrar. Né? O cara está na portaria, ele sai da portaria, vai lá ajudar a dar o banho de sol, ele volta para atender o advogado, ele corre lá para abrir o portão. Então, ou seja, o cara se desdobra. A segurança pública veste a camisa. É verdade. É preciso que o Estado reconheça isso e não só dê o tapinha nas costas. A minha relação é muito mais próxima hoje, né? Eu, como professor de direito, acaba que a gente tem muito aluno da área de segurança, mas hoje a gente tem uma relação muito próxima com o Corpo de Bombeiros, por conta de uma demanda que eles fizeram para a gente construir aqui em Governador Valadares uma unidade regional. Eu vejo isso muito na segurança pública de um modo geral, mas eu via neles também, assim, veste muita camisa. Geralmente até os amigos, os familiares tendem a entrar no circuito, né, da segurança pública. E a gente não pode tratar isso como, é um policial, porque muitas vezes trata até o policial como um bandido, né? É lógico que tem o mal policial, que tem que ser coibido, mas a maioria absoluta, né, são comprometidos, inclusive com as comunidades em que eles vivem. Fazem além, né? Você vê policiais aí, por exemplo, tomando conta de escola. Verdade. Eu já participei de projeto Você vê o Márcio, né, o Márcio lá no Santa Rita, sim, acabou criando uma das melhores creches de Valadares, conveniadas de Governador Valadares, né? Porque até tem um método de gestão, né, que é disciplinado, estratégia, e isso é muito válido. E você falou uma coisa interessante aí, Jamir, por exemplo, a questão fiscal. Me permita aqui, já caminhando para o final. Nós temos hoje o Estado. Falta alguém lá em Belo Horizonte que tenha uma visão mais ampla da coisa. Por exemplo, nós temos hoje, você falou de educação, eu lembrei. Polícia Militar hoje tem 14 colégios Tiradentes no estado. Que não é um colégio militar, é um colégio militarizado, é diferente. Cada colégio tem a diretora, um diretor. Mas o Tiradentes, diferentemente das demais escolas, tem um diretor administrativo, que é um militar. Beleza. Olha o que nós temos hoje na polícia, na instituição. A vaga para estar ali é de um tenente-coronel. Um tenente-coronel hoje recebe líquido do Estado em torno de R$18 mil. Mas você não tem tenente-coronéis para encher todos eles. Então, o que o Estado faz? Reconvoca um major reformado, coloca ele lá, porque ele pode fazer a função, e paga ele a diferença. Então, de 18 mil vai para a torre de 27 mil líquidos. Aí eu te pergunto, precisa de um tenente-coronel para cuidar de menino? Você está entendendo? Então, ó, você vê o gargalo, onde o Estado poderia economizar sem prejudicar o sistema. Se você coloca ali um tenente, o cara recém-formou da academia, é um cara jovem, até a cabeça, a visão vai bater, né? Então você coloca ali uma vaga de tenente, você cai dessa despesa de 18 ou 27 mil para 7, 8 mil reais. Aí você multiplica isso por 14 colégios. E multiplica isso por 13 parcelas, porque são 12 meses mais 13º. O Estado vai economizar mais de 6 milhões de reais só aí. Sem prejudicar a instituição, né? Quer dizer, a instituição fazendo uma reforma administrativa, contribuindo com a receita fiscal do Estado, para que o Estado possa reverter essa economia. E assim tem muitas outras coisas. Se eu vou falar aqui, tem muita outra coisa que dá para mudar. Então você conseguir reverter isso aí para a própria instituição, para categorias, para a segurança pública, essa economia. Sem desqualificar o colégio, né? Porque o colégio, na verdade, é fundamental, porque geralmente quem estuda num colégio, né, nos colégios Tiradentes, eles são uma formação qualificada. É óbvio que não pode ser todos os colégios militarizados, mas tem aquelas escolas, né? Então ele não vai perder a característica dele, você vai ter, ao invés de você ter ali um major aposentado, velhão já, que já tá nem aí para nada, você tem um cara novo que precisa dar resultado porque ele quer ser promovido, esse tenente quer ser promovido. Entendi. Ele quer ir a capitão, então ele vai produzir. Quem vai produzir mais? Quem que você acha? Um major aposentado
ou um tenente recém-formado na academia que precisa crescer na carreira? O tenente. Né? Então, você tem esse outro lado, você dinamiza a escola, consequentemente, e você tem um retorno fiscal para o Estado, que a instituição está colaborando com o Tesouro, para que o Tesouro possa reverter isso aí. Ah, mas vamos criar uma despesa? Não, nós estamos economizando. Reverte isso aí para a tropa, para a segurança. Entendeu? E assim tem muitas outras coisas, A né? gente tem, é o que eu falo, né? A gente tem que estar sempre. Por isso que o deputado ele precisa ser multitemático, né? É o Já entrou na polivalente. escola, né? Porque olha só, nós falamos aqui de segurança pública, a gente antes, daqui a pouco a gente está encerrando aqui, mas tem muito assunto, né? Falamos já de Né? unidade prisional, de ressocialização, da carreira da segurança pública. E uma coisa que eu acho importante, né? É a gente ouvir. Por exemplo, eu estou me candidatando, tenho uma proposta que vem associada a ter um conselheiro, que a gente vai ouvir outros, vamos ouvir o pessoal do Corpo de Bombeiros, da Polícia Penal, sempre ouvindo e sem fazer aquelas distinções, né? Sempre focado no resultado, sem focar assim, a polícia não vale nada, a educação não vale, não, todo o segmento de atuação do Estado é fundamental, eu tenho certeza. Qualquer pessoa quer sair de casa sem o medo de ser assaltado, sem o medo de ser constrangido. As próprias mulheres não querem ser violentadas. Quantas coisas que a gente podia evitar com uma segurança pública, com infraestrutura, com inteligência, mas com um elemento humano, né? Valorizado, preparado, tranquilo, chegando em casa com Cumprir meu tranquilidade. dever, né? Exatamente. Então, Então, assim, a família da segurança pública precisa de você lá, não só os deputados classistas, né? Muitos militares falam, por que você não está apoiando um classista? Eu falei, primeiro, porque ninguém me procurou, né? Então, e que são importantes, são né? importantes, né? Então, eu vi em você uma pessoa preocupada com a segurança, né? Não, você não tinha obrigação nenhuma de abraçar essa pauta, mas você viu a importância, você nos procurou, e é o que eu digo para o pessoal, gente, nós temos aqui um representante, alguém que é da cidade, alguém que está preocupado com a categoria, alguém que vai, né, sendo eleito, vai contribuir, né, é um parceiro a mais da segurança pública, vai estar ombreando com os deputados classistas que serão eleitos, né, e é uma pessoa que acessível, preparada, qualificada, né. Então, assim, eu quero pedir, né, o pessoal que dê esse voto de confiança, o pessoal que me conhece, né, sabe da minha trajetória na corporação. Eu rodei o Estado, né, eu trabalhei tanto já na divisa da Bahia quanto lá no Triângulo Mineiro, então eu sou um policial que rodei, conheço o Estado de Minas Gerais. Né, então, se você não fosse um cara como você é, você pode ter certeza, eu não estaria com você. Então, se eu estou com você, porque eu acredito no projeto, eu acredito na sua pessoa, e nós vamos ser vitoriosos nisso aí. Obrigado, viu, Párcio? Eu fico muito satisfeito, Tenente, porque essa é uma pauta que a gente com certeza vai ter muito carinho, porque eu acredito que o desenvolvimento do Estado, econômico, social, passa por uma segurança pública de qualidade. Não existe país desenvolvido onde a segurança pública não é valorizada. Então, vocês podem contar comigo, a gente vai ouvir muito. Aqui não tem promessa de, vamos conseguir A ou B, tem promessa de trabalho e que a gente vai ouvir não só o Patson, mas toda a categoria, os representantes, ter o tenente como um conselheiro do mandato para falar assim, isso aqui é legal, essa negociação aqui é boa, para que a gente possa evoluir nisso na Assembleia. E eu conto com vocês para divulgar essas informações, divulgar nosso bate-papo e que vocês cheguem às outras pessoas e possa, no dia 2 de outubro, né, me conhecendo, eu falo que o cidadão também tem a obrigação de conhecer o candidato, né? Buscar informação. Votar aí 11.033 para que a gente chegue na Assembleia. Vocês podem ter certeza, eu quero falar com você, Pássio, que nesses 4 anos nós vamos trabalhar muito junto para que no final a gente possa avaliar, falar assim, valeu a pena me ter como representante, com todo respeito à segurança pública de Minas Gerais. Beleza, vai dar certo. Já deu.